Capítulo 1, primeiro dia. Não ameis o mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Está lá em 1 João 2,15, 17. O mundo é algo espiritual. No ensino da palavra, há um mundo que se deve odiar e há um mundo que se deve amar. O mundo que se deve odiar é feito de espíritos de maldade, inveja, corrupção, malícia, manipulação, ódio, raiva, ira, perseguição e antipatia. Já o mundo que se deve amar é feito de gente, de todo tipo de gente, e tem a ver com a celebração da vida, da alegria e da comunhão, uma vez que ele é o objeto do amor de Deus, que é a humanidade. Este é o mundo que Deus amou, em João 3,16. O mundo não é um lugar, mas um espírito. De nada adianta nos fecharmos dentro do prédio da igreja, achando que estamos nos separando do mundo. O problema não são as coisas em si, mas se o nosso coração está preso a elas. Quando pensamos que o mundo é algo físico e exterior, assumimos a postura de muitos evangélicos, que acreditam que o que contamina o homem é o que entra pela boca e não o que sai do coração. As coisas que entram pela boca, como comida e bebida, possuem muito pouco valor espiritual, mas o que sai do coração é o que nos contamina. Se o mundo, segundo Jesus, fosse festa, bebida, comida e etc., então deveria dizer-se que Jesus era um mundano, visto que ele comia de tudo a ponto de lhe chamarem de glutão. Bebia de tudo a ponto de ser considerado como bebedor de vinho. Andava com todos a ponto de ser chamado amigo de pecadores. E não criava eventos para os pecadores de um lado e para os discípulos de outro. Ao contrário, ele levava os discípulos para a casa dos publicanos, para a festa dos pecadores, para os banquetes dos que estavam fora da religião. Jesus também não bebia cerveja ou vinho sem álcool. O vinho que ele criou em Caná era vinho mesmo, como convinha ser em qualquer festa. Isso sem falar que o vinho da ceia, segundo Paulo em 1 Coríntios, tinha o poder de fazer embriagar, abre aspas, ao passo que há quem se embriague, fecha aspas. O ensino de Paulo aos Colossenses é flagrantemente contrário aos ascetismos do tipo: não beba isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, coisas essas que têm a aparência de sabedoria e humildade, mas não têm valor algum contra a sensualidade, diz Paulo. Os três aspectos do mundo: provisão, proteção e prazer. De acordo com a Bíblia, o mundo tem pelo menos três aspectos. Aspecto A: rebelião e idolatria, tipificados por Babel. Aspecto B: pecado e sensualidade, tipificados por Sodoma. Aspecto C: gozo e prazer, tipificados pelo Egito. Abraão teve de vencer esses três aspectos do mundo. Ele certamente rejeitou a idolatria de Babel e se recusou a ir morar em Sodoma, como fez seu sobrinho Ló. No entanto, lemos que ele resolveu descer ao Egito num tempo de fome, saindo da posição que Deus lhe havia designado. Gênesis 12:10, 13:12. A Bíblia nos mostra que o mundo tipificado pelo Egito possui basicamente três aspectos: provisão, proteção e prazer. Essas coisas tornam-se o mundo quando Deus deixa de ser nossa fonte de provisão, proteção e prazer. Creio
que este é o aspecto principal que temos de vencer hoje. O mundo é constituído de qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Todos reprovam se um homem se envolve na bebida e se esquece de Deus, mas ninguém se importa se alguém envolve na literatura e poesia e se esquece de Deus. Tudo isso, porém, é mundo. Nem sempre as coisas do mundo possuem aparência feita de pecado. Se a vontade de Deus fosse a camisa branca, o pecado seria a camisa manchada e suja, mas o mundo seria a camisa pintada com lindas estampas. O mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nossas vidas. Como sabemos se algo está usurpando o lugar de Deus? Em primeiro lugar, devemos observar se somos movidos principalmente pela necessidade ou pelo desejo. Roupas são uma necessidade, mas podem virar cobiça, então se tornam mundo. Isso vale para quase todas as coisas. O estágio quando algo deixa de ser uma necessidade e passa a ser cobiça depende do nível de cada um. Para um advogado, ter um terno é necessidade. Não devemos medir o nosso padrão de acordo com o de outras pessoas, nem elas devem se medir por nós. Também constitui-se mundo quando fazemos algo para ser aceito pelas pessoas do mundo. Posso ter cabelo longo e se isso me agrada, mas se for para ser parecido e aceito ou apreciado, é mundo. Uma necessidade também pode se tornar o mundo. Se uma necessidade nos amarra e nos impede de fazer a vontade de Deus e de nos render à sua vontade, isso também é mundo. É interessante que Jesus disse que pais, mães, irmãos, parentes, esposas, filhos e filhas podem ser o mundo para nós se deixarmos de fazer a vontade do Senhor por causa deles. Mateus 19, 29, Marcos 10, 29 e Lucas 18, 29. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Assim, é possível que necessidades idênticas possam usurpar uma pessoa, mas não outra, e possam tomar o lugar de Deus numa e não outra. Podemos, pois, definir que o mundo, como as pessoas, coisas e atividades incompatíveis com Deus, que tomam o seu lugar em nós, impedindo que a sua vontade se realize por nós ou impedindo o controle do Espírito em nossas vidas. A Bíblia chama essas coisas de profanas. A maneira de lidar com as coisas do mundo. Primeiro, devemos lidar com o mundo como base na convicção interior recebida por meio da comunhão com o Senhor em oração. Esse sentimento deve ser o limite. Segundo, devemos gradualmente consagrar cada área de nossa vida até que o Senhor toque todos os aspectos dela. Terceiro, devemos orar para que o nosso espírito seja cada vez mais sensível às coisas que são do mundo em nossa vida. Para isso, precisamos crescer no Senhor, pois é o nosso nível de maturidade espiritual que determina o nível da nossa sensibilidade interior. Quarto, precisamos buscar a revelação do amor de Deus. O nível em que lidamos com o mundo depende do nosso amor a Deus. Quanto mais amamos a Deus, menos somos atraídos pelo mundo. Algumas sugestões práticas. Todas as coisas são lícitas ao crente, mas nem todas convêm. 1 Coríntios 6, 12, 10, 23. Gostaria de sugerir 5 princípios gerais para termos discernimento da convivência de certas coisas na vida do cristão. A. Abstenham-se de tudo o que o mundo considera impróprio para um cristão. No mínimo, nossa vida cristã deve atingir o padrão das pessoas do mundo.
Se você não atingir esse padrão, não passou no teste. Abraão mentiu e foi repreendido por Abimeleque. Isso é algo muito vergonhoso na Bíblia. B. Rejeite as coisas desaprovadas por crentes fracos. No item anterior, tratamos das coisas que o mundo considera impróprias. Aqui estamos tratando de coisas que um irmão novo convertido considera impróprias. Devemos evitar tudo aquilo que o irmão desaprova, mesmo que aquele que desaprova seja o mais novo e mais fraco de todos os irmãos. Esse é um mandamento bíblico. C. Deixe de lado qualquer coisa incompatível com o Senhor. O Senhor disse que o escravo não é maior que o seu senhor e que o seu discípulo não é mais que o seu mestre. Se o mundo tratou o nosso mestre de determinada forma, não devemos esperar que ele nos trate de outra forma. Se não somos tratados como nosso mestre foi, algo está errado conosco e algo está definitivamente errado em nosso relacionamento com o Senhor. Não podemos dizer às pessoas o que fazer item por item. Só precisamos dar-lhes o princípio geral. O mundo é contra a luz e é contra o nosso Senhor. D. Qualquer coisa que apague nossa vida espiritual é do mundo. É difícil apontar o mundo item por item. A lista não tem fim, mas devemos reter o princípio básico. O mundo é tudo aquilo que mata nosso zelo de orar, que tira nosso interesse pela palavra de Deus e que nos impede de testemunhar diante dos homens. O mundo é uma atmosfera que nos sufoca e faz secar. É tudo que desencoraja o coração do homem de amar o Senhor e de ter fome por Ele. Não é uma questão de se é pecaminoso ou não, mas se apaga o nosso fogo no nosso interior e nos faz sentirmos vazios interiormente. E devemos rejeitar tudo aquilo que nos impede de testemunhar como cristãos. Qualquer função ou atividade social ou trabalho que nos leve a esconder a lâmpada debaixo do alqueire é mundo. Não estamos tentando ser antissociais. Não somos João Batista, que não comia e não bebia. Seguimos o Senhor, que comia e bebia. Mas, quando estamos com pessoas, precisamos manter nossa posição. Devo manter a minha posição de cristão, mesmo que os outros me critiquem.